Até agora nós temos estudado sistemas no ensemble canônico. Isso é, que a temperatura é constante e essa temperatura é mantida, por exemplo, ao colocar o nosso sistema de interesse em contato com o banho térmico. A partir daí nós podemos descobrir qual é a probabilidade de ocupação de um dado estado com uma energia E e a partir dele montar a função partição. Com a função partição, nós mostramos a conexão com a termodinâmica e a partir dela nós mostramos que nós podemos tirar as quantidades termodinâmicas de interesse. O que estava faltando era uma aplicação. E é isso que a gente vai ver agora. Nós vamos aplicar o que a gente viu para um sistema de interesse, que é o paramagneto de dois estados ou paramagneto de Easy. Então, nesse vídeo, a gente vai relembrar o que é o paramagnetismo e vamos calcular as seguintes grandezas: a energia, a magnetização, o calor específico e a entropia do paramagneto de Easy. Finalmente, eu vou apresentar a desmagnetização adiabática, que é uma aplicação bastante interessante do paramagnetismo que também envolve os conceitos de termodinâmica e física estatística que a gente viu até agora. Então, vamos relembrar o que é o paramagnetismo. A gente pode classificar os materiais pela maneira com que eles reagem à aplicação de um campo magnético. Alguns desses fenômenos que nós vamos mostrar agora são o diamagnetismo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo. A gente está interessado novamente no segundo, no para. O diamagnetismo é quando um material é repelido na presença de um campo magnético. Um exemplo desse é a água. Você pode imaginar que a água não tenha propriedades magnéticas, mas na verdade a água é um material diamagnético e ela é repelida na presença de um campo magnético externo, ou de um ímã mais potente. O paramagneto é aquele material que é atraído pelo campo magnético, mas é atraído fracamente, e tão logo esse campo magnético pare de atuar, essa propriedade magnética do paramagnetismo desaparece. O ferromagnetismo, que é o caso do ferro, níquel, cobalto, ele é fortemente atraído por um campo magnético e mesmo depois da retirada do campo, ele pode ainda apresentar propriedades magnéticas, por exemplo, atraindo outros metais. Como eu disse, exemplo de materiais diamagnéticos seria a água, o bismuto é bastante famoso. Materiais paramagnéticos são praticamente os materiais puros, elementos químicos, e são aqueles que são atraídos, né, levemente por um campo magnético, como eu falei, e esse processo acontece porque eles possuem elétrons não emparelhados na sua distribuição eletrônica. Tá? Então você tem as camadas fechadas, então nós temos 2 elétrons em cada orbital, onde os spins são opostos, então os dipolos magnéticos se cancelam, mas se por acaso você tem um ou mais elétrons não emparelhados, esses funcionam como dipolos, né, por causa dos seus spins, e então sofrem interação no campo magnético. Inclusive, nesse vídeo, quando nós falarmos do spin do átomo, a gente está se referindo ao spin desse elétron não emparelhado e que dá origem, então, ao paramagnetismo. No caso do ferromagnetismo, por conta da interação entre os átomos, esse efeito é muito mais forte, né, de ordenamento dos spins na presença do campo magnético, ou mesmo por conta da interação entre eles. Nós vamos começar com um sistema simples, que seria um paramagneto ideal de 2 estados. Você pode imaginar aqui, para simplificar, que isso aqui seria uma sequência, por exemplo, de átomos de hidrogênio, que só tem um elétron, então o spin do átomo é dado por esse spin do elétron, e eu vou me referir aqui novamente como spin. Tá? Então os átomos de hidrogênio atômico têm os seus spins, não vale o hidrogênio molecular, o H2, porque aí a gente teria os elétrons emparelhados. Então o hidrogênio atômico é paramagnético e o hidrogênio molecular, o H2, seria diamagnético. Então considero esses elementos como um spin na última camada e eles não vão interagir entre si. Eu desenhei aqui perto só por uma questão de espaço, mas você imagina que o campo magnético gerado por esse dipolo, por esse spin, não interfira em todos os outros, tá? Em quaisquer outros, principalmente nos vizinhos. Mas se você aplica um campo magnético externo aqui, B, de intensidade B,
O que acontece é que esses dipolos, pela interação magnética, tendem a se alinhar com o campo. Na verdade, alguns podem ficar contrários ao campo, porque você lembra que isso é uma amostra que está em contato com o reservatório térmico, que tem uma dada temperatura e que pode receber energia através de calor, e essa energia seja suficiente para vencer a interação magnética e se posicionar contrário ao campo. Quanto maior a temperatura, a gente espera que maior seja o número de spins contrário ao campo. Então esse sistema só tem duas energias possíveis. Pensa num átomo só. Ele pode ter a energia menos μB, que é o estado mais baixo de energia, que é quando ele está orientado ao campo, essa é a energia mais baixa, é o estado de equilíbrio. E se ele tiver contrário ao campo, a energia mais alta, a diferença entre os dois estados é 2 μB, a energia mais alta e vai ser mais μB. Se você quiser saber qual é a probabilidade de você encontrar algum spin para cima ou para baixo, essa probabilidade vai ser, se ele está em contato com o banho térmico com a temperatura T ou um parâmetro beta, ela é proporcional a E elevado a menos beta E, ou, então, se for antiparalelo ao campo, vai ser menos beta μB, e se for paralelo, vai ser E elevado a beta μB. Essa proporcionalidade é fácil tirar aqui, porque ele só tem dois estados, então eu só preciso dividir pela soma desses dois pesos. Exatamente. Um gráfico dessa função, para ficar mais fácil de a gente visualizar, é esse aqui em função de beta. Então você nota, beta grande, lembra, é temperatura pequena, a temperatura cresce para cá. A temperatura muito baixa, a probabilidade dele estar apontando paralelo ao campo, ou no caso aqui para cima, é praticamente 1. Todo mundo vai estar apontando para o campo, na direção do campo, e o sistema está ordenado. À medida que a temperatura aumenta, aumenta a probabilidade de alguém apontar contrário ao campo, até que temperatura muito alta, ou temperatura perto do infinito, a probabilidade de apontar para cima ou para baixo é a mesma, porque aí essa energia do banho térmico é tão grande que a presença do campo magnético não é sentida. Obviamente, quando isso acontece, depende desse parâmetro B. Mas vamos então agora para aquilo que a gente tem buscado nesses vídeos, é o cálculo das propriedades termodinâmicas. Então nós vamos calcular de início a energia de um paramagneto a temperatura T. Como esse sistema é ideal, eu posso trocar, como a gente viu no vídeo passado, um sistema de n spins por um só e elevar essa função partição a n. A função partição de um único átomo só tem dois estados, vai ser E elevado a beta μB ou E elevado a menos beta μB. Se ele está paralelo ou se ele está antiparalelo ao campo. Então essa é a função de partição, basta elevar isso a n para ter a função partição do sistema como um todo. A gente identifica essa função com cosseno hiperbólico. Então a energia que é derivada do logaritmo de z, então a derivada do logaritmo disso em relação a beta, é prontamente identificado como essa função, basta derivar o cosseno, e a gente encontra a tangente hiperbólica. Então você nota que para tirar a energia do paramagneto, bastou eu escrever a função partição, que era uma soma de dois termos, tomar o logaritmo e derivar, que na verdade é derivar dividido pela função. Isso dá a tangente hiperbólica de beta μB, que em termos da temperatura T, dá μB sobre kT. Um gráfico dessa função energia, em função da temperatura, é esse daqui. Para a faixa de temperaturas positivas. A gente tem que em temperatura zero, a energia é menos n μB, como a gente vê aqui que a tangente hiperbólica dá 1, e isso corresponde a todos os n spins estarem no estado menos μB, que significa que eles estão orientados, e à medida que a temperatura aumenta, essa probabilidade diminui até que vai a zero para valores muito grandes da temperatura. Então foi fácil, calcula a função partição, deriva em relação a beta, e aí a gente tira a energia do paramagneto. Só para comparar,
Vamos voltar ao período passado e lembrar como é que a gente fez esse mesmo problema, mas no ensemble microcanônico, ou seja, quando a energia era conhecida. Quando a energia era fixa, você tinha que calcular o ômega de E, a densidade de estados, que através de um cálculo combinatório a gente chegava à expressão que era o número total de spins fatorial, número de spins para cima, número de spin para baixo fatorial. A partir daí das relações que o número de partículas era constante e a energia era a diferença entre os que apontavam a favor do campo e contrário ao campo. A partir dessa expressão a gente substituía para N1 e N2, tinha um ômega em função de E, tomava o logaritmo dessa expressão, usava a aproximação de Stirling para cada um dos fatoriais, aí agrupava os termos, fazia S, né, como K logaritmo de ômega, derivava essa expressão grande que a gente obtinha, e isso era 1 sobre T, e aí fazia mais um algebrismo para poder tirar o E em função de T e obter exatamente o mesmo resultado que a gente acabou de tirar aqui em praticamente 2 ou 3 linhas de cálculo. Agora, por que o resultado de E para T no ensemble microcanônico, que é com energia fixa, dá o mesmo resultado para o paramagneto no canônico, a temperatura fixa e a energia podendo variar? Isso acontece porque, como a gente já viu, embora a energia seja permitida variar no ensemble canônico, o que acontece no equilíbrio é que existe um valor mais provável de energia e a distribuição em torno desse valor é extremamente localizada. Então é como se a energia pudesse variar, mas ela escolhe um valor que é o valor de equilíbrio e ali em torno dele ele varia muito pouco. Por isso esses ensembles são equivalentes. E aí você não vai querer mais calcular no microcanônico, você vai querer calcular no canônico, porque é muito mais rápido e as funções saem exponenciais, que são fáceis de lidar. Agora que a gente viu que vale a pena estudar então o canônico e a energia, vamos para as outras quantidades de interesse no caso do nosso paramagneto. A próxima grandeza de interesse é a magnetização. A magnetização eu posso calcular de duas formas, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, a mais longa. A magnetização eu posso tirar da definição que magnetização é o número de spins para cima menos o número de spins para baixo. Então isso vai ser N vezes a probabilidade de um spin apontar para cima, vezes μ, que é o seu momento, mais a probabilidade dele apontar para baixo, vezes menos μ, que seria o seu momento nesse caso. Essas probabilidades são dadas pelos pesos de Boltzmann dividido pela função partição. Então eu posso botar agora o μ em evidência e isso vira uma tangente hiperbólica, que essa expressão é muito parecida com a energia, e a diferença é que tem um sinal aqui positivo, na energia seria negativo, e na energia tem um B. Ou seja, a energia é menos mB. Isso a gente já tinha tirado no ensemble microcanônico. Ou seja, é igual ao número de partículas vezes um spin, um número de magnetização médio. Então a gente troca aquela amostra de N partículas por um μ, que tem um valor médio que depende da temperatura, e a magnetização e a energia vai ser exatamente esse valor médio vezes NB. Tranquilo? Então não foi muito difícil calcular a magnetização, mas se você olhar essa expressão aqui, observa que esse μ aparece da derivada da parte de baixo em relação a B, só que com o sinal trocado. Então eu digo que M é igual à derivada de Z em relação a B, esse aqui é o Z, esse é a derivada em relação a B. Só que cai μ beta, então eu tenho que dividir por beta para ficar só o μ. Então, e dividir finalmente pela função partição. Ora, a derivada da função sobre a função é a derivada do logaritmo, então a gente chega a essa relação. A magnetização é 1 sobre beta derivada do logaritmo de Z em relação a B. Como vocês lembram do vídeo passado, eu cheguei numa relação que é praticamente idêntica a essa, mas para a pressão. A pressão para um gás era 1 sobre beta derivada do logaritmo de Z em relação a V. Por que a gente chega a essa relação tão parecida com a da pressão?
se lembrar que a energia livre de Helmholtz, que é quem está relacionado com a função partição, para um gás, ela era menos SdT menos PDV, já que F é função de T e V. Para um paramagneto, a função energia livre de Helmholtz vai ser menos SdT menos MdB. Esse é o termo do trabalho. Então, a magnetização é o análogo da pressão e o campo magnético é o análogo do volume. Então, você alterando o volume de um gás, você aumenta a pressão, assim como você aumentando o campo magnético, você aumenta também a magnetização. Eu posso pegar essa expressão também da magnetização, já que eu acabei de calcular aqui em função da temperatura, e fazer o limite em que a temperatura seja, em que o kT seja muito maior do que μB. Nesse caso em que kT é muito maior do que μB, ou seja, temperaturas altas, o que obtém é que a tangente hiperbólica tende a 1, ou seja, a tangente hiperbólica de um argumento é o próprio argumento, então aqui vai ficar Nmi μB sobre kT, ou seja, a magnetização cai com 1 sobre T, para temperatura alta. Essa expressão foi descoberta por Curie, na verdade o Pierre Curie, mais conhecido como o marido da Madame Curie, Marie Curie. Então a magnetização cai com a temperatura para temperaturas altas. A gente pode calcular também o calor específico do paramagneto, e o calor específico é fácil de ser obtido a partir do momento que a gente já tem a energia calculada. Basta lembrar da termodinâmica, o calor específico é derivada de 1 em relação a T, e usando a analogia que a gente usou no slide anterior, o campo magnético é equivalente ao volume, então o que seria o calor específico a volume constante, que aqui não faz sentido, porque os átomos estão presos nas suas posições, não tem como eu variar o volume. Esse calor específico a campo constante é o du dt a campo constante, então basta derivar essa expressão derivada dá essa relação aqui para o calor específico, aonde você pode escolher agora uma constante θ, que tem dimensão da temperatura, é 2μB sobre K. Ela aparece aqui, aqui e aqui. Não só simplifica a notação, como ela vai me ajudar também, quando eu fizer o limite do calor específico para altas e baixas temperaturas, o altas e baixas vai ser comparado com esse valor aqui. Tá? Eu vou fazer esse termo muito maior ou muito menor do que esse. O gráfico do calor específico em função da temperatura é esse daqui. Se você notar para a temperatura muito maior do que θ, né? Se a temperatura é muito maior do que θ, esse termo é pequeno, então esse termo vai a zero como T ao quadrado. Aqui, esse termo aqui então vai a zero, isso vai a 1, isso vai a 2, isso vai a constante. O calor específico deve cair com T2, como está mostrado aqui. Por outro lado, se T agora é muito pequeno, se T é pequeno, esse número é grande, esse número é grande, esse número é grande ao quadrado. Esse daqui mais 1 some, esse domina sobre esse cresce e esse diminui, né? Essa fração diminui exponencialmente, então domina sobre o crescimento desse quando T vai a zero. Então ela cai exponencialmente a zero. Acontece esse pico aqui, que é conhecido como anomalia de Schottky, e ele vale para valores de T sobre θ da ordem de meio, ou seja, o μB é da ordem de kT. Ora, μB é da ordem do espaçamento de energia entre os níveis, então a gente sabe que esse espaçamento é um efeito quântico. Essa temperatura onde acontece essa anomalia de Schottky, a gente pode imaginar que seja uma temperatura bem baixa. Na maioria das situações, a gente vai ver o calor específico caindo com a temperatura para T muito grande. E indo a zero, como a gente deve esperar, pela terceira lei da termodinâmica, também para temperatura muito baixa. Por falar em terceira lei da termodinâmica, a gente pode também diretamente tirar a entropia do paramagneto, que é facilmente obtida dessa relação. Então, substituindo o logaritmo de Z e o U pela tangente hiperbólica, dá essa expressão. A gente pode estudar os dois limites. Se o kT for muito maior do que o μB, que é o limite de temperatura alta,
De novo, esse termo é pequeno, então a tangente hiperbólica vai a 0, o cosseno hiperbólico vai a 1, fica nk logaritmo de 2. Né? Então, para a temperatura muito alta, a entropia vai para nk logaritmo de 2, porque equivale àquela relação nk logaritmo de ômega. Só tem dois estados, para cima e para baixo. Em temperatura alta, eles são igualmente prováveis, a entropia vai para nk logaritmo de 2. Por outro lado, se a temperatura é muito baixa, se o Kt é muito menor do que o μB, o que eu posso esperar? Isso aqui é grande, e isso vai a 1. Esse termo aqui é uma exponencial que domina, mas aqui está o logaritmo, então vira μB sobre Kt. Fazendo esse limite, a entropia é μB sobre Kt do primeiro menos μB sobre Kt do segundo, a entropia vai a 0, como pede a terceira lei da termodinâmica, o que dá uma confiança que o que a gente tem feito até agora seja um resultado válido, de interesse. E a expressão para a entropia, ou o gráfico da entropia em função da temperatura, de novo aqui está em função de beta, que é o inverso de K sobre T. A entropia vai a 0 para a temperatura alta e vai para logaritmo de 2, aqui ela está dividida por N, vai para logaritmo de 2, que é perto de 0,7. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês rapidamente uma aplicação bastante interessante, que não é exatamente para paramagnetos ideais, como a gente viu, em que um não interage com o outro, mas é porque existe o efeito magneto-calórico. Efeito magneto-calórico é um efeito apresentado por alguns materiais, que a temperatura dele aumenta com a aplicação de um campo magnético. Claro, alguns materiais apresentam isso em diferentes graus. Por que a temperatura aumentaria com a aplicação de um campo magnético num paramagneto? Quando você coloca, observa que eu estou falando aqui de demagnetização adiabática. Então, imagina uma situação em que o paramagneto está isolado. Quando você coloca um campo magnético, a entropia magnética vai diminuir, porque todos os spins se alinham com o campo. Mas se o sistema está isolado, e é uma situação adiabática que não permite troca de calor, se essa entropia diminuir, a entropia de alguém tem que aumentar para se manter constante. Quem aumenta nesse caso é a entropia da rede cristalina, ou seja, a entropia devido aos graus de liberdade da movimentação dos átomos em suas posições. Então, se a entropia magnética diminui, a entropia da rede cristalina aumenta. Essa entropia tem a ver com os graus de liberdade de movimentação dos átomos, ela aumenta e com isso aumenta a temperatura. Tá? Então, para isso, tem que levar em conta agora que os átomos interagem através da rede cristalina. A partir do momento que você tira o campo magnético, a entropia magnética volta a aumentar, agora já não tem mais ordem, e como ela aumenta e é adiabático, também a entropia da rede cristalina vai ter que diminuir. E aí, se diminui, a temperatura diminui. Então, um efeito bastante interessante, mas que, tendo em vista o que a gente já viu nesse vídeo, dá para entender como funciona. Então, olha que experimento legal que eu escolhi aqui para vocês. Essa é a nossa amostra do sal paramagnético, né, que a gente quer resfriar. Então, você imagina que você conseguiu chegar a 1 Kelvin com hélio. Então, aqui está o hélio líquido a 1 Kelvin, e aqui tem um outro ambiente em que de início você coloca o hélio gasoso só para ver que transferência de energia na forma de calor entre esse banho térmico de hélio e a nossa amostra, que é menor. Aqui não está em escala. Aí o que a gente faz? Então esse cara está em contato com hélio gasoso, que está em contato com hélio líquido, ele deve chegar a temperatura perto de 1 Kelvin. Com a temperatura perto de 1 Kelvin, você liga um campo magnético intenso. Pelo efeito magneto-calórico, a temperatura dessa amostra deve aumentar. Mas como ela está em contato com um banho térmico, esse banho térmico absorve a energia, né, causada pelo aumento de temperatura, ou gerada no aumento de temperatura desse. Ele absorve a energia, como é um banho térmico, a temperatura não varia. Então, botei um campo magnético e ele permanece a 1 Kelvin. E agora, o que você faz? Desliga o campo magnético, mas antes disso, tira o hélio gasoso
evacua, então esse sistema fica isolado, está em contato com o vácuo, não pode trocar calor com ninguém, não tem nada para trocar calor. O campo magnético é retirado pelo efeito magneto-calórico, a temperatura dessa amostra diminui e aí eu obtenho uma temperatura menor do que 1 Kelvin. Então esse é o princípio da demagnetização adiabática, que faz uso desse efeito magneto-calórico e também de todos os conceitos de termodinâmica que a gente viu até agora. Se você tentar escrever isso como se fosse um ciclo de uma máquina térmica, um gráfico bom para ver isso é o gráfico de temperatura contra entropia. A gente já viu, por exemplo, de Carnot, isso seria um retângulo. Aqui o que eu tenho é, você tem primeiro a amostra numa dada temperatura de 1 Kelvin sem campo magnético. Ao colocar o campo magnético, os spins se orientam, cai a entropia magnética. Caindo a entropia, vem para cá, e aí o que você faz? Agora você tira o campo magnético, como não há troca de calor, a entropia deve permanecer a mesma, mas ele sai da entropia, da situação de entropia com campo para a entropia sem campo, e aí a temperatura deve diminuir. Se você ligar o campo novamente, a entropia sobe e repete o processo e assim por diante, fazendo uma máquina térmica, ou se quiser, retira aqui na hora que ele está na temperatura mais baixa. Ok? Então essa é uma aplicação interessante desse material que a gente acabou de estudar, que é o paramagneto. Mais importante do que isso, nós mostramos que realmente é possível tirar todas as grandezas termodinâmicas a partir da função partição, e melhor do que isso, é mais fácil do que a gente viu no ensemble microcanônico. Como os ensembles equivalentes, então a gente vai preferir, nessa situação, estudar o ensemble, o sistema paramagneto no ensemble canônico. Tá certo? A gente termina por aqui e a gente vai, nos próximos vídeos, ainda mostrar outras aplicações tão ou mais interessantes quanto o paramagneto. Ok? Então vejo vocês no próximo vídeo.